Celebrar a maternidade de Maria na oitava de Natal, para nos dar a entender que foi justamente no momento em que deu à luz ao seu filho primogênito, e não antes, que Maria se torna verdadeiramente a mãe de Deus. Mãe não é um título como os outros, que a gente acrescenta de maneira externa, sem incidir sobre o seio da pessoa. Uma mulher que torna-se mãe, atravessando uma série de experiências que deixam sinais para sempre e não modificam tão somente o seu corpo, mas a própria consciência que ela tem de si. Ao falar da maternidade de Maria, a Escritura coloca em destaque dois elementos, ou momentos fundamentais, que correspondem à experiência humana para que haja uma real e plena maternidade: o fato de conceber e o fato de dar à luz, ou parir. Mãe de Deus é um título que exprime um dos mistérios e, por razão, um dos paradoxos mais altos do cristianismo. É o título mais antigo e mais importante entre os dogmas marianos. Foi definido no Concílio de Éfeso em 431, que foi de caráter ecumênico. Ele exprime toda a grandeza de Maria e é o princípio da mariologia, ou seja, Maria, ela não é só objeto de devoção, mas também do estudo e da teologia. Ela entra justamente no estudo sobre Deus, porque Deus está diretamente implicado na maternidade divina de Maria. Não encontramos esse título de maneira explícita no Novo Testamento. Encontramos apenas afirmações sobre as quais a Igreja, sob a guia do Espírito Santo, extrai tal verdade. Ela já era mãe de Deus, antes mesmo do concílio afirmar. Esse processo que levou à proclamação do dogma passa por três grandes fases, que eu vou aqui resumir brevemente. No primeiro momento, nós temos a heresia, que afirmava que a maternidade de Maria abrangia só a dimensão física, isto é, nasceu de Maria, mas não da sua própria carne. Cristo teria nascido através dela e não dela. Ele não teria nela uma mãe, mas um meio. Em seu ventre, Jesus esteve como hóspede, não como filho. É interessante que essa mesma heresia, ela já esteve presente em nossos tempos. Quem leu aquele livro, Eram os Deuses Astronautas, já vai ver justamente essa mesma heresia aí colocada. Não sei se a intenção do autor era preservar a virgindade da Virgem Maria, ou o que ele afirmava no livro. Mas vamos adiante. A maternidade de Maria a maternidade de Maria, assim, teria sido só para demonstrar a humanidade de Jesus. No segundo momento, quando pipocaram as controvérsias cristológicas no século V sobre sua verdadeira humanidade, retorna a discussão sobre a maternidade de Maria, que não vem vista somente com relação à natureza humana de Cristo, mas também ao fato do Verbo ter se feito homem, o que por consequência lhe confere a função de mãe de Deus. Quando se é mãe, se é do indivíduo como um todo, ainda que a alma seja algo que Deus concede diretamente. Corpo e alma formam uma única natureza e realidade. Entre Maria e Cristo não há só uma relação de ordem física, mas também metafísica. E é aqui justamente que vai culminar esse dogma da Mãe de Deus. Um momento determinante para a devoção à Virgem, tanto no Oriente como no Ocidente. O último passo, depois de descobrir sua maternidade divina, foi a de sua maternidade espiritual. Foi a grande contribuição dos autores latinos, particularmente de Santo Agostinho. É a epopeia da fé de Maria, uma maternidade que nasce do fazer a vontade de Deus. Antes de conceber no corpo, dirá ele, ela já havia concebido em seu coração. Tudo isso somado faz de Maria a primeira e a mais santa filha de Deus,
a primeira e mais dócil discípula de Cristo, a criatura da qual, diz Santo Agostinho, por honra ao próprio Deus, não devemos fazer menção ao pecado quando se fala dela. A maternidade física ou real de Maria, com a excepcional e única relação que se cria entre ela e Jesus e a Trindade inteira, é e continua, do ponto de vista objetivo, a coisa mais importante e o privilégio inigualável. Mas tudo isso só encontra o seu respaldo na humildade da Virgem Santíssima, do modo como ela viveu a sua fé. Nós, certamente, não podemos imitar a Maria no conceber do Cristo no corpo, mas podemos e devemos imitá-la no conceber no coração, isto é, em crer. E é justamente isso que nós proclamaremos daqui a pouco, quando rezarmos o nosso credo. Amém.